Boa noite, minha gente querida. Eu sou a Maria Imaculada Poltronieri, sou psicanalista clínica, psicóloga, especialista em obesidade grave, análise dos sonhos, tanatologia e enfrentamento do luto, analista de data pessoal e supervisora, sou palestrante também, e sou vice-presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Espírito Santo. Estou doutoranda em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, e hoje nós vamos falar sobre uma temática que ela é instigante, porém necessária, né? Luto real e metafórico, né? De Freud até a clínica contemporânea. E por que a gente elege esse tema? Esse tema, inclusive, essa palestra foi apresentada ano passado no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no 2º Congresso Internacional de Psicanálise, e 6º Congresso Brasileiro do Saber Psicanalítico. Por que a gente escolhe esse tema, né? Então, a Rainha Elizabeth II, ela tinha, né, uma premissa básica, que o luto é o preço que pagamos pelo amor. Eu fiquei pensando, né, digamos assim, remanchando sobre isso. Eu trago aqui, né, para começar a entrar na nossa temática, algo que Fábio de Mello trouxe numa palestra que me causou muito impacto, mas um impacto bom. Quando ele fala assim, para chegar ao céu, é preciso ter leveza, é preciso ter coragem de se despojar dos excessos, dos ódios que a gente insistiu em guardar, dos mortos que a gente não permitiu que fossem sepultados. Que a gente guarde, para nunca mais ser aberto, tudo aquilo que na nossa vida não valeu a pena. Que sirva apenas como aprendizado, que nos faça olhar que é para o alto que nós fomos feitos. Então, de onde viemos? Para onde vamos? Quanto tempo ainda vamos durar? Aqui a arte imita a vida, em suas infinitas possibilidades. Em Blade Runner, o Caçador de Androides, um filme icônico dos produtores Hampton Fancher e David Peoples, baseados no romance Será que os androides sonham com ovelhas elétricas?, de Philip K. Dick, os autores nos inspiram a refletir sobre isso. Qual é o objetivo a ser alcançado? A busca por mais tempo de vida. Isso que o filme traz, né, na essência. A visão de Freud acerca da morte e do luto. O que Freud nos fala? O luto é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido. Resumindo, né, assim, trocando em miúdos, ele está falando exatamente disso, de que a gente é afetado por esse processo e que ele é necessário. E nem sempre o luto remete somente ao luto real de alguém que faleceu e que foi sepultado. Não. O luto, ele pode ser metafórico. E mesmo o luto real, ele tem aquela simbologia toda que o atravessa. E por que Freud escreve luto e melancolia? Porque ele tinha sentido na pele, no empírico, né? O que é o empírico? Pela experiência própria. Ele sonha com o portal, né, do cemitério onde o pai dele foi sepultado, e ele tinha um amor muito grande pelo pai, e a morte do pai mexeu muito com ele. E ele, no sonho, ele não consegue atravessar o portal, e ele percebe o impacto disso na nossa vida, né? Por óbvio, esse assunto é um dos mais discutidos no momento, principalmente atual, né? E embora ainda seja incompreendido pelo ser humano, o tema segue constantemente trazendo questionamentos como: existe vida após a morte? Como é morrer? Em que consiste, afinal, o trabalho realizado pelo luto? Essa é uma pergunta que Freud traz na obra dele. Nesse sentido, minha gente, a médica e escritora paliativista, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, em uma de suas obras mais importantes sobre a morte e morrer, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela nos ensina: é preciso deixar ver a vida de outra forma, seguir outro caminho, pois a vida é breve e precisa de valor, sentido e significado. E a morte, meu povo, é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. Mas como assim, Ima? Por que você escolhe esse tema? Sinto-me compelida a ressaltar as motivações que me levaram a avançar por águas mais profundas sobre a temática da morte e o morrer, e os desdobramentos óbvios
de encará-la de frente. Vivenciei o luto de uma forma tão abrupta e que me marcou de modo surreal que decidi me permitir falar sobre isso, até mesmo por entender que minha história poderia encontrar eco, né? Fazer ponte em pessoas que precisam falar sobre, para seguir adiante. Em tempo, perdi meu irmão mais velho, na verdade, há 7 meses e pouco. E aqui eu presto, o nome dele era Dante, tinha 73 anos. Aqui presto minha homenagem carinhosa a ele. Sinto saudades. Contudo, a fé me alcança. Obviamente, muitos hão de perguntar o porquê de minha decisão em me desnudar sobre algo tão pessoal e íntimo de minha vida. Explico. Podemos discorrer melhor sobre eventos e emoções tão impactantes para nós, exatamente quando isso passa pelo empírico, pela nossa própria experiência. Daí, por que precisamos falar sobre esse assunto que nos tira do nosso eu, que nos mortifica e nos causa tanto sofrimento e dor? Porque o desejo se estrutura, pessoal, a partir de um luto primordial, um luto essencial, que tece sua trama existencial na impossibilidade e na insatisfação, pois é da condição desejante o impedimento de sua plena satisfação. Nossa, isso está muito rebuscado. Vamos traduzir em miúdos. O que Freud entende? Que nós temos um ideal que nunca vai ser alcançado. E nós somos seres da falta e somos seres do desejo e da falta. Então, a gente pulsiona, nós temos uma coisa diferente dos animais. Os animais têm instinto. Nós temos uma coisa chamada Trieb, pulsão. Em alemão, instinto é instinct, em Deutsch. Em português, pulsão é pulsão, e não é instinto. E em alemão, pulsão é Trieb. Houve, durante algum tempo, através das traduções, alguns equívocos, e pulsão foi traduzido como instinto. Instinto é aquilo que nós temos instinto, sim, que é da ordem do orgânico, do funcionamento nosso neurológico funcional. Mas nós temos algo além, por sermos seres da falta e do desejo. Detalhe, Freud, quando ele se correspondia com Einstein, ele ponderava com Einstein qual é o maior componente do nosso universo. E Einstein claramente disse, é a falta. É a falta. Então, assim, eu não estou dizendo isso, assim, atabalhadamente, ou porque eu peguei ali no Google Maps, no chat GPT, não. Isso, durante o nosso estudo sobre luto, que não é de agora, a gente foi conseguindo colher esse tipo de informação. Eis uma das lições que nos dá a psicanálise. Enquanto seres da fala, somos frutos do quê? De uma perda. Freud, em uma carta dirigida a Ludwig Binswanger, que era um amigo dele, que havia perdido um filho, ele assim dispôs: embora saibamos que depois de uma perda dessas, o estado agudo de luto abrandará, sabemos também que continuaremos inconsoláveis e não encontraremos nunca um substituto. Não importa que venha preencher a lacuna. E mesmo que esta seja totalmente preenchida, ainda assim alguma coisa permanecerá. E o que ele vai ser nisso? E, na verdade, assim deve ser. É a única maneira de perpetuar aquele amor que não desejamos abandonar. Fazer vamos dizer assim, um parênteses aqui. A psicanálise nos explica algo que Lacan fala, né? Que nós somos seres que o nosso inconsciente é estruturado pela fala, pela linguagem. Quando nós eu perdi meu marido, vai fazer 14 anos. Quando eu perdi meu marido, eu fiquei viúva. Quando a gente perde pai e a mãe, você fica órfão. Mas quando a gente perde um filho, é da ordem do inominável, não há nome para se dar para essa dor. Isso não significa que nós vamos esmorecer e que nós não vamos nunca superar, como ele fala aqui. E ele entendeu isso bem porque ele perdeu a filha Sofia muito novinha. E ele imagina ele como um médico neurologista, à época, ele não ter dado conta de salvar a filha. Por isso que ele escreve com muita destreza, com muita
propriedade, luto e melancolia. Para mim é uma obra fundante, e que todos nós deveríamos, de vez em quando, passear por ali, independentemente de sermos adeptos de Freud ou não, da psicanálise ou não. A dor e os lutos reais e metafóricos. Pensar e falar sobre morte e luto na contemporaneidade, especialmente após a pandemia da Covid-19, nos confronta com o quê? Com a nossa finitude e transitoriedade. Como esses eventos têm alterado nossa percepção e enfrentamento da morte? Situação essa que nos confronta a cada instante com a realidade nua e crua da presença de óbitos em todas as regiões do nosso país, agravado pela ausência de uma infraestrutura suficientemente forte, para o enfrentamento de algo gigantesco como isso. Não estamos aqui querendo condenar a B ou C, nós estamos dizendo, sim, que foi um evento de proporções, assim, né, dantescas. E não só o Brasil, o mundo não estava preparado para isso, né? Como entender essa contingência nos tempos atuais, minha gente? Em nossa prática na clínica, nós temos observado que existe uma lacuna na formação dos profissionais da saúde, e não somente nestes, como dos demais profissionais das áreas correlatas. Torna-se essencial um olhar mais apurado sobre essa demanda tão desafiadora e impactante, porque realmente precisamos ter um embasamento criterioso para lidar melhor com as questões relativas à morte e ao processo de luto. Até mesmo porque nós entramos em nossos consultórios, muitas vezes, sem uma formação que tenha nos preparado para lidar com questões dessa magnitude, né? Então, luto ou lutos? Ainda que bastante controversa, a resposta nos traz aquelas famosas reticências ou barreiras, muitas das vezes intransponíveis. Por quê? Até porque não é somente uma maneira ou modal de vivenciarmos esse acontecimento em nossas vidas. Afinal, na condição de indivíduos, é preciso entender a individualidade do processo de cada luto. E cada sujeito vai elaborar esse luto ou se negar a confrontá-lo de forma única. Não existe fórmula pronta, pessoal, ou garantia de que possamos atravessá-lo sem ranhuras, como eu já disse. Eu gosto muito da visão de Camus, né? E a visão sobre o absurdo da existência diante da morte. Filosofar um pouquinho é importante, né? A importância de questionar e repensar nossas práticas e crenças diante de nossa finitude. Continuamos fazendo gestos que a existência impõe por muitos motivos. O primeiro dos quais é o costume. A gente vai criando hábitos e costumes. Morrer por vontade própria supõe que se reconheceu, mesmo instintivamente, o caráter ridículo desse costume, a ausência de qualquer motivo profundo para viver, o caráter insensato da agitação cotidiana e a inutilidade do sofrimento. Nossa, isso é pesado, Camus devia ser totalmente fora da curva. Ok, filósofo. Mas nós estamos falando exatamente dos vieses que perpassam o nosso psiquismo quando a gente vai lidar com algo como o luto e como a morte. Porque nós não podemos nos abster de experienciar isso. Todos nós um dia vamos passar por isso. A nossa própria, ou já perdemos alguém, né? Morte como um evento absoluto. Embora à luz da nossa instância consciente, do eu aqui agora, saibamos ser ou morrer um fato real e inexorável, o pensar a morte como um evento absoluto pode ser apreendido pela nossa psique. Isso é uma coisa, né, que é bem intrigante. Porque aqui estamos falando o quê? Do princípio de realidade, do real. Como algo real e inafastável em nossa vida, ela vai apresentar algumas variações quanto ao acontecer. Contudo, o desfecho será invariavelmente o mesmo. A finitude da vida nesse mundo, podemos dizer. Por mais esdrúxulo, por mais, digamos assim, como eu posso dizer, eu quero encontrar uma palavra coloquial, digamos assim, esdrúxulo, digamos assim, surreal, não surreal. É tão incógnito que seja a gente passar por isso, eu atendo um paciente que ele não aceita não existir mais. E como a gente vai lidar com isso, né? Morte como um evento relativo. A questão do sentido. Que existe a relatividade dos sentidos da morte, porque cada um de nós, como os indivíduos, vamos
vivenciar isso no coletivo também, de uma forma diferente. Então, os sentidos da morte, pessoal, mudam no espaço. Os sentidos da morte mudam no tempo, e os sentidos da morte são plurais numa mesma cultura. Né? Eu fiz um curso durante a pandemia de tanatologia e enfrentamento do luto, pelo Elo Cursos, com professores da Universidade Federal de Sergipe e de Rio Grande do Norte. Foi 1 ano e meio de curso, e foi muito importante nós estarmos isolados em casa, e eu me vali dessa experiência para entender exatamente qual a dimensão disso tudo, qual o sentido. Né? Isso tem pouco mais de 4, 5 anos, e foi muito revelador para mim, e me trouxe paz, para poder entender que nós temos que nos abraçar, mesmo que de longe, que nós precisamos nos acolher para entender, principalmente quando eu observava, perdi amigos, o pai da minha nora faleceu num acidente que ela estava, inclusive, no início da pandemia. O acidente foi dia 1º de abril, e a gente entrou em lockdown no dia 17 de março, né, em home office. Então, ela não pôde ver. E como é que aconteciam os sepultamentos? Não existia o ritual é necessário. Nós somos seres do rito. E as pessoas não puderam viver. Em muitos quadrantes do Brasil e do mundo. Eu gosto desse livro, da fala do Bauman, né, do Zygmunt Bauman. Todas as culturas humanas podem ser decodificadas como mecanismos engenhosos calculados para tornar suportável a vida com a consciência da morte. O tempo todo a gente está fugindo disso, né? A gente quer escapar. Mas o Bauman nos traz um outro olhar sobre isso. Agora vamos falar do sete analítico. O sete analítico, ali onde acontece, né? Onde a gente está ali com o nosso par analítico, analisando e analista. Importante, eu vou fazer um parênteses aqui, o sujeito da análise não é o analista. O sujeito da análise é o analisando, é o paciente. Porque a história de vida é dele, o luto é dele, a dor é dele. Nós temos, sim, a técnica, nós temos o conhecimento teórico, nós temos também, nós fazemos também o famoso rapport para acolher. Não somos cadeira de roda, tampouco muletas, né? A gente nem amiguinho, a gente está ali para acolher a demanda. Então, a gente entender que, no caso do enlutado, a gente tem que ter vamos dizer assim, um feeling e uma escuta flutuante, não negligente, para a gente poder entender o que está por trás do discurso dele. Apesar da excepcionalidade dos estados de luto, o conhecimento dos padrões emocionais dos sujeitos enlutados se constitui que é uma chave importante para o manejo. A pontuação, quando você pontua, o corte, o que é o corte, né? Quando você corta para tirá-lo daquela dor. No set do psicanalista clínico, no set analítico, porque em nossa abordagem na clínica, a experiência e a escuta diferenciada nos alerta. Cada sessão de análise é única em si mesma. E com muito mais propriedade no acolher a demanda do enlutado. Importa destacar aqui, meu pessoal lindo, que o tempo de luto varia de pessoa para pessoa, conforme o tipo de laço que mantinha em vida com o ente querido que se foi. Até mesmo porque cada um de nós é regido por dogmas, tem seu jeito de pensar sobre o mundo e de manter relacionamentos com quem ama. Né? Isso é fato. E nada mais inapropriado, pessoal, do que o uso de clichês e chavões do tipo, ela está aqui, não sofra, vai passar, ela não gostaria que você ficasse assim. Lógico que o senso comum usa, e a gente vai entender e vai respeitar, porque nós, como analistas, a gente não julga, a gente não diz você tem que nada, a gente não induz, a gente conduz, a gente acolhe, e acolhemos com a escuta, com o nosso todo. Ok? Lembrando, isso é muito importante, minha gente, lembrando que quanto mais apoio, menos inquietação. Por tudo isso, é preciso dar tempo ao tempo, de forma que o enlutado possa vivenciar o período de dor
do seu modo particular e com a ajuda e o apoio dos que estão à sua volta. Não falar sobre o assunto só causa mais inquietação e incômodo, criando ainda mais barreiras para o diálogo. A questão é não falar sobre o assunto. Você não precisa de entrar com os clichês e bordões, mas você poder permitir que ele saiba que você sabe e que ele sabe do que você está falando, mesmo que esses sejam de pesar, tristeza e melancolia. Afinal, alguém já disse, né, que até a dor fica mais leve quando compartilhada. E essa é uma das premissas básicas da psicanálise. E a psicanálise prossegue, né, depositária que é da singularidade da dor da existência de cada um, pois as palavras faltam na sua impossibilidade de tudo significar. E o sentido da vida necessita permanentemente ser reconstruído. Essa que eu destaquei, por que eu grifei? Para a gente entender que o luto, ele perpassa exatamente essa dimensão. O luto, ele não pode ser o final da vida. O luto, ele vai ser, como podemos dizer assim, ele vai ser um recurso para a gente poder lembrar, relembrar, ressignificar. O luto precisa de ser elaborado. Mas nem sempre o homem, o ser humano, consegue fazê-lo. Aí o que Freud nos traz, né? O que os autores, e eu também comungo desse entendimento, a perda daquela criança, que era o neto dele, também, ele perdeu o neto. A mais inteligente e amorosa que Freud havia encontrado, fechou sua vida com um luto insuperável. Ainda não sabia, ele não sabia ainda o sofrimento, Freud, né, que estava reservada pela doença e pelo nazismo. Porém, de uma coisa ele tinha certeza, uma ferida se abrir em sua alma e começar a sangrar até o dia em que resolveu morrer. Né? A gente sabe que Freud lutou, né? Quem não sabe, mas assim, é bom a gente, né, esclarecer. Freud lutou contra um câncer de palato e ele, no final, ele já havia desistido de viver, né? Mesmo sendo, né, um sujeito brilhante, um ser humano de uma capacidade ímpar de ler o nosso psiquismo, a nossa alma, entendendo a alma como, né, vindo do grego como psique, né, e ele sabia, quando ele escreve Luto e Melancolia, ele já estava totalmente perpassado e eivado de experiências como a guerra. Ele escreveu Por que a Guerra? Quanto sofrimento, quando os nazistas, lá em Viena, na Áustria, prendem Ana Freud, filha dele, ele resolveu emigrar, ele foi para a Inglaterra, porque muitos dos livros dele foram queimados. Então, aqui nós não estamos entrando no mérito que nazismo é certo, errado, fulano de tal, não se trata disso, nós estamos falando aqui da experiência que Freud teve. E quando ele escreve, né, uma das obras mais fundantes dele, além da interpretação dos sonhos, que vai estruturar a psicanálise, como saber, mas Luto e Melancolia nos fala exatamente dessa dimensão. Porque tudo na vida pode ser modismo, mas tem duas coisas que não passam. Freud entendia isso. É o luto, nós todos vamos passar por isso, morrer, e a religião. Eu estou falando aqui, nós estamos falando de religião, religação com o alto, porque até na dimensão do luto a gente vai ter que estar muito atento com os nossos ouvidos, muito ligados, quando a gente recebe o nosso paciente, o nosso analisante. Ele vai falar para a gente, não, porque eu acredito que Tupã podia ter evitado a morte do meu filho, a gente tem que ouvir e não julgar. Jamais, né? Por óbvio, sabemos bem que a reboque de todo conhecimento e prática na clínica psicanalítica, estaremos sempre em contato com demandas únicas, embora com alguma semelhança entre outras demandas que aparecem em nossos consultórios. Sim, existe um sujeito que sofre, minha gente. Existe todo um contexto histórico a permear aquele momento. É que, embora a libido, né, essa energia pulsional, tenha enorme resistência em abandonar posições prazerosas já experimentadas, aos poucos a ausência do objeto impõe o doloroso desligamento, até que o ego se veja novamente livre
é desinibido, pronto para novos investimentos, pronto para voltar a viver. O que nós estamos falando de objeto? Objeto é porque nós precisamos da materialidade para entender, à luz da nossa consciência, da racionalidade, a ausência do objeto. Não é que Freud tratava as mulheres como objetos, tudo para ele era objeto, não. É preciso entender o que vem por trás disso que ele fala. Quando eu perdi o meu marido, quando ele foi sepultado, falando materialmente, eu perdi o objeto, eu não vou ter mais nenhuma relação com ele presencial. Isso vale, né? Aqui, no aqui agora, fica de uma forma muito subjetiva. Por isso, gente, quando o real está posto, que é a morte, e a metáfora grita para não se fazer real, porque nós precisamos ficar na ilusão, e é necessário. A gente prefere, às vezes, ficar naquilo que Freud chamava de fantasia, e Lacan chama de fantasma, né? Aquilo que nos assola, aquilo que nos causa angústia. Importante lembrar das dificuldades, minha gente, na comunicação do sofrimento e na busca de ajuda. Além das somatizações, como sintomas físicos de causas emocionais não tratadas. A pergunta que fica, de novo, né? Existe vida após a morte? Como é morrer? Isso vai aparecer no nosso setting, talvez através de um discurso com verdades encobridoras. A pessoa vai falar gato quando ela queria falar cachorro, ela vai falar vida quando ela queria falar morte. E é preciso que a gente, como eternos aprendizes que somos, afinal, a psicanálise é a parte desse pressuposto, né? Nós vamos obedecer o tripé analítico. O que é o tripé analítico postulado por Freud? Conhecimento teórico e técnico, a análise pessoal, nós analistas precisamos, e a análise supervisionada, porque, afinal de contas, eu estou atendendo um sujeito enlutado, será que eu estou dando conta? Eu preciso discutir com meus pares supervisores, que são psicanalistas experientes, que vão poder nos ajudar a desvelar o que aquele nosso paciente trouxe, não é? Não é mesmo? O set analítico. Isso aqui eu já até falei, minha gente. A dimensão do luto. A neurociência instaura um novo olhar sobre o Cronos. O que é o Cronos? Né? Essa cronologia que a gente obedece aqui na vida. Sobre a vida de vigília, sobre nós e o outro e o mundo. Com efeito, o que a neurociência nos fala? Literalmente de um novo modus operandi de processar nossas demandas. Nossos ganhos, nossas perdas reais, simbólicas, metafóricas, etc. Gente, o luto não é um processo linear. Como então dimensionar de forma simples? Vamos dizer assim, é mais comum do que se pensa. Não daqui a um ano passa. Não porque você ainda está em luto. Calma. Temos que respeitar o tempo do sujeito. Como eu coloco aqui depois, dizer que o tempo cura é uma falácia, porque não é o sujeito lutado quem o diz, não é ele que vai dizer, meu tempo vai curar, não. Ele sabe daquilo que ele está sentindo, ele conhece, né, aquilo que o afeta, né? Quando a gente fala afeto, quando entra o afeto, minha gente, a gente não pode exigir do ser humano racionalidade, aquela racionalidade quadrada, espartana, não. Quando afeta, a gente volta a ser criança, a gente meio que rompe com o real, né? Até mesmo porque a fala vem do outro, que em sua necessidade de não ter que lidar com seus próprios lutos, busca dirigir ao enlutado as palavras que gostaria que lhe fossem dirigidas, e como num passe de mágica, arrancasse a dor da perda do ente querido. E não é bem assim. Mas há lutos reais e metafóricos que se perpetuam no tempo e no espaço. Aqui estamos falando do entorno da pessoa enlutada, e numa proporção muito maior do que podemos supor. O que acontece? O luto ele não é individual também. Apesar de ser individual, mas ele é perpassado pelo entorno, né? Você perdeu alguém, você não vai se enclausurar, nem vai se encastelar.
porque vai ter sempre alguém que vai nos lembrar. Alguma situação que vai trazer à nossa memória afetiva aquele ente querido que você perdeu. E o que eu gosto de pensar é que nós somos, como diria Freud, seres gregários por natureza. O que significa isso? Nós andamos em bando e nós obedecemos coisa chamada ritos e ciclos. A vida é cíclica e nós precisamos de rituais. E foi isso que causou impacto durante a pandemia, quando a gente não pôde viver, ritualizar o quê? O luto, o nosso luto e a perda do nosso ente querido, né? Segundo Freud, mesmo os lutos mais dolorosos precisam ser ressignificados com o tempo, para que o enlutado possa reconstruir sua vida. Imprescindível ter em conta que esse processo não significa esquecimento, mas sim uma transformação da relação com o objeto perdido para permitir a continuidade da vida. O objeto perdido é o que você perdeu. E isso vale também para aquele luto metafórico, né? Que você fala assim, você teve uma ruptura, um relacionamento muito íntimo de alguém muito querido, divórcio, por exemplo, ou amigo. Irmãos, tem irmãos que se odeiam, que nunca mais se falam. E é preciso que a gente dê um novo sentido a isso, como disse a doutora Ana Cláudia, né? As dificuldades na comunicação do sofrimento durante o luto, a gente já falou, né? Pode levar a somatizações, sintomas físicos de causas emocionais não tratados. O que é? A gente faz sintoma. Em nosso desejo de encontrar referências para nos ancorarmos e tocar adiante nosso dia a dia, precisamos de respostas na mesma velocidade que buscamos informações a respeito do caos instaurado em nosso país, não somente com a pandemia, mas quando em recorrentes tragédias climáticas, gente, a professora esqueceu de um Szinho aqui, agora no mais distante e fora de nossa realidade objetiva, nas redes sociais e meios midiáticos. Continuávamos nos deparando com uma espécie de hiato, que não nos traz respostas tão pertinentes para avançarmos em novas possibilidades de cuidar de nossos sujeitos em luz. Nós estamos falando do quê? Que hoje, a gente, com as redes sociais, a gente fica tomando, né, ciência de tragédias enormes em todos os quadrantes do planeta, e aqui, mais precisamente, no nosso país, que é um país de dimensões continentais, isso nos afeta. Eu fico pensando, a pessoa que não é afetada pela dor do outro, né? O que a gente pode pensar sobre, né? Daí, como ser apoio no processo de ressignificação da vida? Pensar na não linearidade do processo, ele não é linear. A paciência exigida pelo processo dual do luto. Streb e Schultz falam sobre isso. A ressignificação pertence ao cliente paciente. O analista, psicoterapeuta, ele vai de carona nessa viagem. Celebrar o quê? Os avanços feitos. Não ver a saída da caverna não significa que essa saída não exista, né? É mesmo? Precisamos, assim, estar atentos para o que Freud nos orienta acerca do processo de elaboração do luto, quanto às instâncias psíquicas e suas interações. Do que nós estamos falando? Como o inconsciente, o pré-consciente, o consciente lida com isso, porque nós estamos falando de instâncias, e instâncias não são estruturas, elas se intercambiam o tempo todo, né? O que ele nos diz? O desligamento efetuado nos casos de luto, a exemplo do desligamento do melancólico, também é inconsciente, mas não há obstáculos a que seu resultado chegue à consciência. A gente não percebe, é tudo muito sutil, né? É tudo, né? É uma linha muito tênue que separa o inconsciente do consciente e o time, o momento em que a pessoa começa a se desligar daquela tristeza. O enlutado consegue pensar que está menos triste, consegue admitir o paulatino desapego do objeto perdido, né? Daquele ser que se foi. Por fim, reputamos de suma importância lembrar que ser par no ambiente do consultório não é tarefa fácil, não, seja em loco ou seja através, né, daquela luz pequenininha
que nos permite, mesmo diante das oscilações frequentes da rede mundial da internet, alcançar e ser presença para o outro. E, a partir daí, ser espelho, ser calmaria em meio à tempestade que ruge furiosa, na maioria das vezes no corpo e alma daquele paciente que nos indaga, mesmo com seu silêncio e indignação incessante, o porquê e para que ele está sentindo física e metaforicamente na própria pele aquela perda que tem gosto amargo, insosso, por vezes, que esvazia, que parece não ter qualquer sentido, né? Aqui, eu gostaria de ter colocado uma música, que fica a dica, ouçam aquela música da Viagem do Roupa Nova. Ela, quando eu ouço, ela reverbera em mim, não num sentido de dor, mas num sentido de lembrança, sabe, de algo que a gente experienciou e viveu, e que valeu a pena ter vivido aquele momento. Então, minha gente, a vida após a vida. Com efeito, eu gosto muito do Paulo, apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus nos diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É condição inata de nossa natureza humana buscar algo que transcenda os sofrimentos vivenciados em processo de luto. Ressignificar é preciso, minha gente. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês, tá?